Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Palco Livre e hoje eu estou recebendo essa querida Clara Amarante, né, que tem uma mentoria dedicada também à organização, à rotina. Ela vai explicar um pouquinho para gente. Sejam todos bem-vindos aqui. Vamos aproveitar o máximo aqui da Clarinha, né? Que a Clarinha vai trazer várias informações hoje, com base ao que vocês enviaram hoje na nossa comunidade, no nosso grupo, sobre a dificuldade em manter uma rotina, fazer uma rotina, né? A Clara viu todos os depoimentos que vocês enviaram, eu mandei para ela, e com base a isso, ela vai passar algumas informações. Então, eu vou te apresentar aqui, sério, certinho, Clara. Clara é carioca, curiosa, apaixonada por aprender, deu aulas de dança por 5 anos, trabalha atualmente com moda há quase 10 anos, desenvolvendo produtos, e há 3 anos ela mentora mulheres que desenvolveram uma rotina criativa, com mais estratégia, produtividade, leveza, respeitando quem você é, enquanto equilíbrio. Enquanto equilibra os pratinhos da vida, né? Porque a Clara, gente, ela faz várias coisas também. Eu falo, Clara, ela até borda, gente. Ela também faz isso. Seja muito bem-vinda, Clara. O palco é todo seu. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Não sei se a minha internet está falhando um pouquinho ou se ela está boa, que deu uma instabilidade aqui agora. Mas agradeço muito ao convite. É uma honra estar aqui no seu palco livre, trazendo esse assunto que é tão relevante para a nossa vida, né? Porque, afinal de Sim, contas, a nossa rotina, ela é uma parcela de uma vida que a gente está construindo. É o que a gente faz todos os dias que nos leva ao resultado que a gente quer. sim, com certeza, Clara. E por que as pessoas têm tanta dificuldade, né? Geralmente, bom, a gente que, né, o pessoal daqui é do autoconhecimento, né? A boa parte são meus alunos ou, né, pessoas que gostam desse assunto. A Clara também. A gente participa de uma outra mentoria, né, com pessoas do autoconhecimento também, né, Clara? E me conta um pouquinho, como que foi esse Sim. processo de você começou a aplicar para você e depois transbordou o que deu certo e aí você desenvolveu essa mentoria? Como que funciona? Uhum. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa minimamente organizada e sempre gostei muito de rotina. Talvez seja um pouco por conta do meu signo em Virgem, né? Que tem essa Hum, questão da organização um sim. pouco mais aflorada. Mas eu resolvi mesmo transbordar essa parte para o mundo depois de uma cirurgia que eu fiz, que foi uma cirurgia de risco, né? Eu tive um tumor benigno na cabeça. E depois dessa cirurgia, quando você faz uma coisa que é muito invasiva, com riscos, né? A Uhum, gente começa a repensar um pouco o rumo da nossa vida. E aí eu uhum. percebi que apesar de eu ter uma rotina e de eu ser muito organizada, eu estava me sentindo estagnada. Eu sentia que eu não avançava nas coisas que eu queria. Eu fazia a meta de início de ano, aí chegava no final de ano, olhava aquilo ali e pensava, né? Poxa, não consegui alcançar isso de novo. Mais um ano que eu tento e não consigo. E aí, depois dessa cirurgia, eu comecei a me aprofundar no motivo pelo qual eu não conseguia colocar essas metas para andar. E aí foi nessa investigação que eu comecei a transbordar esses motivos, a entender o que que era procrastinação, por que que eu não conseguia executar alguma coisa, o que que me travava, por que que eu Uhum, tinha tanto perfeccionismo. E aí a gente vai explorando diversos campos, desde a sim. área do comportamento, para o autoconhecimento, para coisas espirituais. Eu fui Vai tudo, realmente né? pegando um apanhado de tudo que eu podia, para poder Sim. entender, compreender como isso funcionava. E a partir do momento que eu destravei, que aí eu comecei a colocar metas e conseguir cumprir, eu comecei a compartilhar isso também. Que legal. No Axis a gente fala assim, o que você está colocando a sua atenção, né? Porque acho que tudo que você coloca a sua atenção, o negócio cresce. E eu tenho aprendido com você dentro da mentoria, realmente olhar, né, para esse ponto, da onde a gente está colocando o nosso foco e a nossa atenção, com os pilares que você sempre traz, né, dos pratinhos que a gente tem que segurar, corpo, negócios, rotina. E tem sido um processo bem desafiador, porque você sabe, né, que eu tenho uma rotina de cursos presenciais, tem um movimento que eu faço aqui na comunidade, online,
Então, né, tem sido um desafio realmente manter essa rotina com o meu corpo, com as coisas, entendeu? É bem doido. Hoje mesmo eu estava bem cansada, não consegui ir na academia. Daí eu falei, bom, ou eu respeito o meu corpo, ou eu vou, o que que eu faço? Mas eu falei, não, eu preciso dormir um pouco, porque né, eu tive um curso que foram 4 dias, mas começa bem antes, né, a organização. Sim, Então eu estava bem cansada. Então eu falei, meu Deus, né, como pode melhorar tudo isso, Clara? E coloquem aqui para mim, pessoal, vocês já colocaram lá na comunidade, mas a Clara acompanhou um pouco. Se vocês também têm essa dificuldade com a rotina, coloquem aqui no chat para nós, né, para a gente começar a conversar sobre isso e a Clara também apresentar a- as ferramentas, né, que a gente vai trazer. sim. Então, Eu vou trazer, na verdade, algumas ferramentas práticas e sim, uma parte de conceitos, porque a gente precisa primeiro entender o que que é a rotina, para que que ela serve, qual é a certo. função dela na nossa vida, como que a gente obtém clareza sobre ela, para aí sim construir uma rotina. A gente não constrói uma rotina do nada, sem nenhum objetivo, ela precisa ter um destino. Sim, isso que eu tenho visto com você, e acho que é isso que ela vai trazer. Bom, o pessoal está colocando aqui, vamos dar uma olhada aqui. Dificuldade em ter rotina, começando pela minha casa, meu corpo e meu trabalho, né? Porque é isso, né? E agora, né? Eu vou arrumar minha casa, eu pelo menos assim, começo a fazer uma coisa, Clara, daí daqui a pouco eu disperso, daí eu começo a fazer outra, e outra, a hora que eu vejo, eu não tô fazendo nada. Acho que essa é a dificuldade mesmo de, né, de focar. O que você está colocando sua atenção hoje, né? Sim, E assim, o que o pessoal colocou lá no grupo também, que assim, você de repente faz uma estratégia da sua rotina, daí acontece coisas no meio, né? Que nem que você comentou na mentoria. O chefe pede, você, sei lá, planejou seu dia e de repente seu chefe, olha, faz isso, 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 me entrega tal relatório. Você fala, meu Deus, né? Não estava dentro da minha rotina. Ou de repente você planejou tudo e você tem filho e seu filho né, ficou doente, daí você tem que mudar tudo. Então, esse lugar que a Clara, né, tá desenvolvendo a gente dentro da mentoria. Eu sim, faço mil coisas ao exatamente. mesmo tempo e me sinto exausta. Essa é uma questão muito, muito frequente e a gente precisa aprender a priorizar, a entender o que que é realmente importante e o que que a gente vai fazer, porque na nossa vida a gente tem um tempo limitado. Tem até um livro que, se não me engano, chama 4.000 Semanas, do Oliver Buckerman, alguma coisa assim. E ele traz essa perspectiva de que nossa vida é limitada, então a gente vai estar sempre escolhendo coisas. Então, quais são as coisas que a gente escolhe viver dentro da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, porque é impossível a gente fazer uma lista, né, de Uhum, coisas que eu quero fazer e conseguir cumprir de fato com todas essas coisas. Até porque agora a gente vive num mundo que ele é muito plural, a gente recebe muita informação e a gente fica com vontade de fazer mais coisa ainda, porque a sim, gente vê o que está acontecendo lá na França, a gente vê o que está acontecendo aqui no Nordeste, ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e a gente tem essa vontade de fazer tudo, sim. mas a gente não consegue fazer tudo. Então, o que que a gente vai escolher fazer? Porque no final das Colocar a nossa contas atenção, né? é O que que a gente vai colocar? sobre decidir. Sim, exatamente. Acho que um dos principais também desafios é isso daqui, né? O WhatsApp, né? Que fica o Sim, tempo todo alguém te chamando, te perguntando alguma coisa, daí se você planejou, de repente você responde um. Se eu ficar com o meu telefone, eu não faço nada. Sabe assim? Então, eu tenho percebido que ou eu tenho sim, que colocar a hora para responder, porque eu tenho uma demanda grande de alunos, de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, isso daqui dispersa muito, né? Tipo, sim, com certeza. Instagram, a gente que desenvolve conteúdo também, né, Clara? Como é, né? Tipo, equilibrar essas É. pratinhas, entendeu? E o celular hoje ele é um grande vilão no sentido de que a gente pega o celular para responder uma mensagem, quando a gente vê, a gente está rolando o feed do Instagram. É Não é muito uma coisa automático. pontual, a gente vai de uma coisa para outra muito facilmente, porque é só apertar um botão e acaba virando um comportamento automático. Então a Sim, gente nem percebe que a gente está fazendo. É como acender o interruptor da nossa sala quando está apagado. A gente entrou na sala, acende o interruptor, é automático. Então sim. o celular virou quase uma questão automática, um comportamento automático nosso. É acordar, pegar o Tipo assim, a telefone. primeira coisa que a pessoa faz, né? Tipo, já Tá? é pegar o celular, né?
É. automaticamente. Então a Valesca colocou assim, ó, eu faço várias coisas ao mesmo tempo e acabo às vezes perdendo, me perdendo ao longo do dia, né? Então todo mundo, né? Quem não, né? Tipo assim, meu Sim. Deus, né? Que rotina é essa? Então, e às vezes, tipo assim, a gente fica muito acabado, assim, né? Mas assim, a Clara vai trazer para vocês algumas ferramentas que ela tem ensinado aqui na mentoria que eu tenho feito com ela, que dá certo, né? Dá para ter uma Sim. clareza e melhorar essa rotina. Então, esse é o objetivo da gente trazer aqui. Clarinha, já posso Amém. colocar você como host? Pode sim. Então, vamos lá. Que acho que o pessoal já entrou aqui. Estamos com 21 pessoas. Espera aí, make host. Aí, acho que você já está como host. Vê se você consegue compartilhar o seu conteúdo. É no share. Só tô vendo aqui qual é a Ah, tá. Qual que é a qual deles janelinha, é. né? Exato. É diferente do Meet. E vocês podem colocar, tá? Tudo que estiver surgindo de dúvidas ou, né, comentários referente à sua rotina, aproveitem aqui o tempo que a Clara cedeu dentro da rotina dela, que essa mulher faz várias coisas. É, Como que eu para faço para trazer. compartilhar uma tela minha? Que aqui aparecem várias telas, mas não está aparecendo a tela que eu quero. Não está aparecendo? Porque geralmente. Deixa eu entrar aqui. Oi, Clara, tudo bem? Oi. Ó, você tá no maisinho, você tem uma setinha em verde para cima, Ah, achei aqui já. Oi. apenas essa setinha, escolhe o que você quer compartilhar. Isso. Ver se está certinho aí para vocês. Sim, estamos vendo. Todo mundo está vendo, gente? Rotina criativa, sim. Beleza. Que ele é um pouquinho diferente aqui do que eu estou acostumada. Aham. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre o que é a rotina criativa. Quando eu dei esse nome para o meu trabalho, né, de rotina criativa, eu fiquei inicialmente pensando que seria algo ligado à criatividade. Mas depois de elaborar muito esse tema, eu entendi que o criativa era relacionado a criar. Então, como que a gente cria de fato uma rotina? Então, eu queria saber de vocês primeiro se vocês se identificam com essas situações. Suas 24 horas parecem não ser suficientes aí para suas demandas do dia a dia. Ou vocês vivem mudando de rotina, vivem mudando de planos, planeja e fica tudo um pouco meio bagunçado. Tem muitos projetos em simultâneo e não sabe como priorizar, então acaba fazendo um pouquinho de cada um e não termina nenhum. Ou parece que nada sai como programado. Vocês se identificam com essas situações? Me Você conta. me descreveu aí, né? E aí, pessoal? Deixa eu abrir aqui o chat. Todas, sim. Perfeito. Então a gente hoje vai falar sobre isso, sobre como que a gente consegue trazer um pouco mais de clareza e alinhamento para a nossa rotina e para as nossas tarefas de uma forma simplificada. Simplificada não quer dizer simplista, porque aqui exige um pouquinho de reflexão, então a gente não consegue aprofundar totalmente em todos os temas. E o que que a gente vai ver aqui hoje, né? A gente vai passar por alguns conceitos de base para criar uma rotina que seja alinhada com os seus objetivos. Porque a rotina nada mais é do que um tijolinho que a gente vai colocando um em cima do outro para construir algo que a gente está buscando, seja um projeto que a gente está desenvolvendo, seja a vida que a gente imaginou lá quando a gente era criança que quer conquistar. Então, a nossa rotina ela é essa construção. Ela não é algo que a gente faz e deve fazer totalmente de forma automática. A gente precisa usar a nossa rotina ao nosso favor, né? Ela tem que servir a gente, não a gente virar escravo, entre aspas, da nossa própria rotina. Então, o que que é uma rotina criativa? É uma rotina onde é possível criar a vida que a gente sonha. Uma rotina que faz sentido para a gente no nosso contexto atual. A gente não cria uma rotina pensando, quando eu tiver tal coisa, a minha rotina vai ser assim. Mas aí quando eu tiver mais tempo, eu vou parar para me organizar. Quando eu tiver mais tempo, eu vou sentar para ler esse livro. Não, a gente tem que organizar a nossa rotina
trazendo coisas que a gente gostaria de fazer para o nosso contexto atual e como que a gente consegue montar isso. Talvez num primeiro momento não seja da forma que a gente gostaria. Eu gostaria de estudar 1 hora por dia. Eu posso? Não posso. Mas eu posso estudar um pouco por dia? Posso. Qual é esse tempo que eu posso? 10 minutos? 15 minutos? 5 minutos? Quanto tempo eu posso? E os pilares da rotina criativa que eu trago dentro da metodologia é comportamento, porque quando a gente olha para a nossa rotina, se a gente pensar só em ferramenta, eu der para vocês uma agenda ou um planner, vocês podem no primeiro momento, porque existe um viés que é do começo. Quando a gente está começando algo, né? É segunda-feira, o ano novo, o aniversário, dá aquela sensação de recomeço de nossa, eu vou ter uma vida nova. Então, no princípio, a gente pega a ferramenta e fica super animado com ela, faz ali durante 15 dias e depois a gente abandona. Quem nunca comprou um planner e nunca mais escreveu, né? Escreveu ali nas primeiras semanas e depois abandonou, deixando um cantinho. Ou comprou uma agenda, aquela agenda super bonita, não sei o quê, colocou num canto e ficou lá abandonado. Então, são coisas que vão acontecendo e que são comportamentais. Elas não são ligadas à ferramenta em si. Não é porque você tem uma agenda que necessariamente você vai ser uma pessoa mais organizada, porque você pode ter a ferramenta, mas não saber usar, ou não estar alinhada de forma comportamental para usar aquela ferramenta. Então, esse é um dos pilares principais dentro da metodologia. Para além disso, tem a organização e a produtividade, que aí sim eu vou trazendo ferramentas para que cada pessoa, dentro do seu contexto, consiga organizar as suas tarefas. E aí, gente, tem pessoas que vão preferir analógico, tem pessoas que vão preferir ferramentas digitais. Ou, dentro de um contexto, a pessoa precisa compartilhar a agenda com alguém. E aí a sugestão é que vá para um ambiente digital, porque né, no papel é difícil da gente pegar aquela ferramenta e entregar para o outro e falar, olha, eu cuido aqui da minha agenda, né? Nem todo ambiente permite isso. Então, eu trato também dessa parte de ferramentas e de como que a gente pode trabalhar essas ferramentas de acordo com o seu contexto. E por último, mas não menos importante, eu tenho foco na prática, na execução. Então, todo encontro de mentoria, o que eu falo? Pega papel e caneta ou eu entrego alguma ferramenta para que a pessoa possa executar na hora. Por que eu faço isso? Existe um motivo, né? Porque nada é por acaso. Quando a gente deixa para depois, a gente fala assim: quando eu tiver tempo, eu sento para assistir aquela aula. Quando eu tiver tempo, eu sento para fazer aquele exercício. E aí, o que que acontece normalmente? A gente não faz. Por quê? A rotina engole a gente. O dia a dia vai passando e a gente não vai encontrando tempo para encaixar aquela tarefa extra. Então, ali dentro da mentoria, eu tento fazer com que a gente já entre em prática e já saia com algumas respostas. Muitas vezes a gente não sai com todas as respostas, porque são muitas perguntas, mas a gente já sai com mais clareza no momento que a gente está ali. E aí, falando de clareza, como que a gente faz para ter mais clareza e por que que a gente tem que ter mais clareza em relação à nossa rotina? Primeiro de tudo, a clareza serve para a gente saber para onde a gente está indo. Então, a gente está construindo uma rotina, mas na verdade a gente quer construir uma vida dos nossos sonhos, com um emprego que a gente gosta, com a família que a gente imaginou, talvez a gente queira ficar mais com os nossos filhos, e tudo isso vai impactando nas nossas decisões. Então, para a gente ter mais clareza e saber para onde a gente está indo, a gente precisa saber de algumas coisas. Aqui eu coloquei 4, mas são várias coisas que a gente tem que saber. Uma delas é a forma como a gente se comporta, a forma como a gente lida com as coisas. Se a gente é como a Elo, que gosta de muitas coisas, tem muitas ideias e às vezes tem mais dificuldade de colocar em prática, porque são tantas ideias que a gente não consegue elencar qual é a primeira, qual é a segunda, que horas eu começo uma, que horas eu começo a outra. A gente precisa entender os nossos valores, aquilo que importa para gente, senão a gente olha a rotina do vizinho e fala: nossa, aquela pessoa ali, ela acorda 5 da manhã para correr e depois ela lê por 3 horas, vou fazer isso também. E aí a gente tenta fazer, não consegue, se frustra. Aí tenta fazer de outra pessoa, se frustra. Por quê? Talvez aquilo não esteja nem alinhado ao que a gente quer e nem aos nossos valores. Então a gente acaba fazendo, tentando executar coisas que não fazem parte do nosso universo.
Além disso, a gente também precisa saber quais são os nossos sonhos, o que que a gente gosta, o que que a gente quer alcançar, para onde a gente está indo. Porque isso impacta, inclusive, uma história que eu tenho curiosa em relação a isso, é a escolha de profissão. Porque lá, quando eu comecei a trabalhar, eu dei aula de dança e aquilo era o meu sonho era dar aula de dança. Até o momento que eu entendi que, peraí, para eu continuar a dar aula de dança, eu preciso, de repente, fazer uma faculdade, né? Estava ali me formando na escola, fui fazer educação física. E eu detestava a faculdade de educação física. Não tinha nada a ver. Quando eu me imaginava tendo que acordar às 5 da manhã para dar aula, eu ficava em pânico. Ou seja, eu escolhi uma faculdade que não estava alinhada com o que eu queria. E quantas vezes a gente não escolhe uma profissão e depois a gente vive aquilo, desenvolve aquilo por anos e chega num dado momento a gente para e fala, cara, não era isso. Peguei a trilha errada. Por quê? Não ensinaram pra gente lá na escola, quando a gente era criança, que para a gente escolher uma profissão, a gente tinha que tentar alinhar aquilo com a vida que a gente estava imaginando ter. Óbvio, com 15 anos, talvez você não vá ter a mesma clareza de quando você tinha, quando você tem, né? Chega ali nos 20, nos 30 anos. Cada fase da nossa vida a gente vai ganhando clareza sobre mais coisas. Mas se a gente tivesse esse conhecimento, a gente conseguiria decidir um pouco melhor, pelo menos explorar mais possibilidades. Então, isso é muito interessante da gente pensar, né, da gente refletir. E também as coisas que a gente não quer. Por que que o que a gente não quer? Porque o que a gente quer, às vezes a gente não sabe. A gente não sabe, às vezes, o que a gente quer, o que a gente gosta. Mas a gente sabe o que a gente não gosta. E a gente sabe o que a gente não quer. Então, às vezes, para começar a entender onde está, onde a gente está e para onde a gente quer ir, a gente tem que entender o que a gente não quer primeiro. Esse pode ser o seu ponto de partida. E aí, a partir disso, ganhei clareza aqui de onde eu estou indo. Aí a gente começa a conseguir desenhar um passo a passo. Qual é esse passo a passo? A rotina. O que é que eu tenho que fazer nos meus dias para alcançar esse lugar que eu estou buscando? Só que tem um porém dentro desse desenho do passo a passo. Porque ele é um destino, né? Como se a gente tivesse um mapa e a gente colocou lá o nosso destino. Só que para chegar nesse destino, existem diversos caminhos. Alguns deles a gente consegue enxergar e outros não. Então a gente não vai ter clareza de todos os passos exatamente que a gente tem que fazer. E também a gente pode mudar de ideia. A gente pode ir por um caminho e falar, cara, pensei que era isso, mas não é. Deixa eu recalcular minha rota. E recalcular a rota, que tá tudo bem. O que importa, de fato, é ter ali os valores desenhados, olhar para as coisas que você quer e que você gosta e poder trazer isso para o seu dia a dia. Porque conforme você vai caminhando, você vai ganhando mais clareza, conforme você ganha mais clareza, você vai desenhando melhores passos e assim por diante. E aí eu trouxe para vocês uma sugestão prática, que é um exercício que eu costumo fazer bastante dentro da mentoria, que é o despejo de ideias ou brain dump, que é você pegar uma folha de papel, pega papel e caneta, tem que ser papel e caneta, tá? Não coloca para digitar, porque digitar a gente se perde um pouco, tem que estar ali presente na situação. Então, pega papel e caneta e você vai escrever todos os seus compromissos, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, coloca para fora. Coloca todas as suas ideias no papel, tudo que você pensa em realizar, porque quando você olha para esse mapa de ideias que você criou, você consegue entender o que que você consegue realizar agora, o que que você vai deixar para depois, o que que é mais importante agora. Você consegue ali entender o que que você precisa priorizar e como você começa a fazer isso. E aí a gente vai para o próximo passo, que é de fato o design de rotina, que nada mais é do que desenhar uma rotina. Eu gosto de trabalhar com dois conceitos. O primeiro deles é a rotina ideal, que é a rotina dos seus sonhos. É quando a gente pensa assim: se eu estivesse no trabalho ideal, no dia ideal, com tudo perfeito, como seria esse dia? E aí você escreve como que é esse dia. Ah, eu iria acordar às 6, iria para academia, depois eu teria um tempo para meditar e ficar comigo mesma, depois eu ficaria com os meus filhos, começaria a trabalhar a partir das 10 e trabalharia até as 4 da tarde, depois eu não faria mais nada, ficaria com tempo livre para ficar com a minha família. Essa pode ser a sua rotina dos sonhos.
Mas qual é a sua rotina real? A rotina que é possível hoje. Aí você desenha em outro espaço a rotina real que você tem hoje. E qual é a ideia do design de rotina? É que você pegue a rotina ideal e a rotina ideal e a real e você tente aproximar uma da outra. Trazer coisas da rotina ideal para a sua rotina real. Então, às vezes, você quer começar a ler. Você não lê muito e você queria voltar a ter esse hábito ou construir esse hábito. Isso está na sua rotina ideal. Na sua rotina real, você não tem tanto tempo assim. Mas a gente olha aqui e vê, eu posso, de repente, ao invés de na hora do almoço ficar no celular, eu ler um pouquinho. E aí você aproxima um pouquinho a rotina ideal da real. E assim a gente vai fazendo até que a gente consiga chegar na rotina ideal ou ir ali ajustando para ficar o mais próximo possível. E assim a gente vai fazendo essa construção da nossa rotina. E aí, algumas boas práticas. Primeiro de tudo, simplifique. Às vezes a gente chega e fala assim: nossa, eu quero me organizar. Peraí, eu vou abrir um Notion, aí eu vou colocar aqui 15 coisas, aí eu tenho que ter uma planilha, aí eu tenho que ter uma agenda, aí eu tenho que ter um caderno, aí eu tenho que ter não sei o quê, aí eu tenho que ter um mural dos sonhos, aí a gente vai colocando, colocando, colocando um monte de coisa. E a gente não precisa disso tudo para se organizar. Então, simplifica. Qual é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisa? Uma agenda e uma lista de tarefas. A agenda precisa ser de papel? Não, pode ser Google Agenda. A lista de tarefas precisa ser um bloquinho? Não, pode ser bloco de notas do celular, grupo de WhatsApp. É o lugar que você tem mais fácil acesso. A gente precisa entender que ter uma agenda e cumprir a lista de tarefas é um hábito que a gente vai construir. A gente não sai de nunca olhei a agenda na vida para sou a pessoa que olha a agenda o tempo todo. Por isso eu recomendo para todo mundo, o primeiro hábito a ser construído quando a gente começa a se organizar é deixar a agenda e a lista de tarefas aberta, visível em cima da mesa o tempo inteiro. Esse é o mais importante. Por que que a gente se perde na lista de tarefas? Porque muitas vezes a gente vê ela no início do dia, vai cumprindo o dia e vai se perdendo. Porque a gente não revisa o que que a gente devia estar fazendo, o que que a gente colocou ali como prioridade naquele dia. Aí a gente vai lembrando, poxa, eu tenho que ir no mercado. Aí você sai, vai no mercado, aí volta e faz outra coisa. Aí vai dar banho na criança. E aí, quando você volta para sua lista de tarefas lá no final do dia, a hora que você fala, agora eu vou dar check nas coisas. Caramba, eu não cumpri nada da minha lista de hoje, porque a gente parou de olhar para ela. Então, simplifiquem. Onde é o lugar que vocês mais olham? Coloquem a lista de tarefas ali e tenham uma agenda que vocês olhem o tempo todo. Deixa tudo aberto em cima da mesa. Quanto mais fácil é o acesso, mais fácil é a construção do hábito. Tanto que quando a gente fala de construção de hábito, tem esse viés, né? Que eu costumo falar que o hábito é como se fosse descer num tobogã. Se o tobogã tá antigo e tá com aquelas ranhuras, a gente desce, sabe criança quando desce meio balançando e agarrando, porque gruda no tobogã? Esse é o hábito que a gente não quer, então a gente dificulta ele. Tobogã difícil de descer. Agora, quando a gente quer construir um hábito, a gente desce no tobogã que é de parque aquático, que tem água. A gente desce assim, rapidinho a gente chega lá no final. Quando a gente vai construir um hábito, a gente tem que pensar nisso. O que que a gente quer construir, como a gente facilita isso ao máximo, e o que a gente quer interromper, como a gente dificulta isso ao máximo. Por que que às vezes é difícil manter a dieta? Porque a gente traz o inimigo para casa. A gente vai lá e compra o chocolate e fala: não, só quando eu tiver com vontade eu como. Só que aí dá vontade todo dia, porque a gente fica olhando lá o inimigo na geladeira, né, na despensa. Então a gente tem que pensar nisso. O que que a gente quer facilitar e o que que a gente vai dificultar. E a agenda e lista de tarefas entram no que a gente quer facilitar. Então, para facilitar isso, a gente deixa sempre perto da gente e aberto. E por último, das boas práticas, essa eu considero a mais importante de todas e a que é para ser virada de chave e que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia, que é ter uma rotina de planejamento e revisão. Isso é muito simples de fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças. A rotina de planejamento nada mais é do que escolher um dia, sentar nesse dia e pensar o que que eu vou fazer na minha próxima semana. Qual é o meu foco da semana?
Quais são as tarefas principais que eu quero fazer? Qual é o projeto que eu vou dar foco? Qual é o projeto que eu vou dar luz? No grupo, a Elo colocou ali uma pergunta para mim, de uma pessoa que falava: eu quero escrever um livro, mas eu não estou conseguindo encontrar tempo para concluir isso. Por que que a gente não encontra tempo? Porque tempo a gente não acha. A gente não acha assim, achei meia hora aqui largada no cantinho. A gente não acha tempo. A gente cria tempo. A gente precisa olhar a nossa rotina, olhar os nossos compromissos, olhar o que a gente está fazendo e criar um tempo para executar aquela tarefa. Porque o tempo ele não brota, ele não nasce assim, nossa, brotou meia hora, né? A gente vai precisar criar esse tempo. Então, a rotina de planejamento nada mais é do que sentar um dia e planejar a sua semana. Planejar o que você quer fazer. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus valores? Qual é a clareza que você tem? Aonde você está indo? Para onde você quer chegar? Olha para isso e desenha a sua próxima semana. E por que que a gente tem que fazer a revisão? Porque se a gente não revisa, a gente não sabe onde a gente está errando e onde a gente está acertando. E aí o que que a gente faz? Repete o erro e para de fazer o acerto. Às vezes isso acontece. A gente fica ali errando, errando, errando e não revisa. Então, isso é muito, muito importante. Aí a pergunta, né, Clara, mas aí qual é o melhor dia para planejar? Será que é no famoso domingo, né, que falam que a semana começa no domingo? Talvez sim, talvez não. Tudo depende. Depende da sua rotina, depende de como você funciona. Talvez você queira deixar o seu domingo off, zero, nada para fazer. E o melhor dia para o seu planejamento vai ser sexta-feira, porque é o dia que você encerra o seu dia e para você passar o final de semana com a cabeça livre de pensamentos intrusivos de preciso fazer essa coisa do meu trabalho, mas eu preciso mandar aquele e-mail, eu preciso fazer aquela ligação. Para a gente não ficar com isso na cabeça, a gente planeja na sexta-feira, no final do dia. Eu terminei meu dia, anotei tudo que eu tenho ali para fazer, não penso nisso no final de semana, e na segunda-feira eu não preciso me preocupar em abrir a agenda e ficar naquela tela do Windows azul, sabe, que dá o tan. A gente não precisa se preocupar com isso, porque está ali na lista de tarefas o que a gente tem para fazer. Isso eu faço toda semana no meu trabalho CLT. Eu faço uma lista no início da semana, vou cumprindo essa lista como dá, porque no meu escritório aparecem muitas demandas aleatórias no meio do caminho. Então, assim, sabe aquele lugar onde você não consegue se organizar muito, porque tem sempre coisa chegando? É um pouco assim. Então, como é que eu faço? Eu anoto as coisas principais que eu tenho que fazer naquela semana, ou porque tem data, tem um prazo, enfim, tem alguma coisa que traz prioridades para aquilo, e eu vou negociando o que vai chegando. Posso fazer isso até que horas? Consigo entregar amanhã? Porque nem toda demanda que chega, por que que a gente fica, às vezes, afogado ali apagando incêndio? Porque a gente recebe a demanda e quer executar aquilo rapidamente. A gente não recebe, olha para ela, observa, pergunta para a pessoa para quando é, a gente supõe que é urgente. E aí a gente vai lá e faz. Aí recebe mais uma, vai lá e faz. Aí as nossas coisas a gente acaba deixando um pouco de lado. Então, é importante que nesse momento a gente tenha a lista de prioridades e a gente faça isso, de olhar as coisas que chegam e negocie, porque muitas vezes a nossa falta de organização, ela não é uma questão nossa, exatamente de, nossa, eu não consigo ter uma agenda, eu não consigo cumprir a agenda de tarefas. É porque a gente fala assim demais. Por exemplo, a gente está aqui, né? Eu estou aqui com vocês, aí a Elô vira e fala assim, Clara, quando a gente terminar aqui, vamos jantar ali num restaurante. Eu falo, tá bom. Aí eu vou. Só que amanhã eu tenho que acordar super cedo para treinar, porque eu corro e aí eu vou querer correr. Será que se eu aceitar, eu vou conseguir acordar no dia seguinte bem para ir correr ou eu vou matar o treino? Porque eu disse esse sim. Então, às vezes, a nossa organização, ela é mais relacionada com a forma como a gente se comporta e a gente lida com as coisas, do que com ter a lista de tarefas de fato. Claro, existe uma forma de você montar a lista de tarefas. Eu costumo dizer que lista de tarefas é igual ao louço. Sempre vai estar ali.
Sempre tem. Você lava, suja. Lava, suja. Lista de tarefas é a mesma coisa. Riscou uma tarefa, vem outra. Riscou uma tarefa, vem outra. A gente não zera a lista de tarefas exatamente. A gente zera a lista de tarefas de um projeto, a gente zera a lista de tarefas de um evento, mas a gente não zera a lista de tarefas e, agora eu nunca mais tenho tarefas. Não chega esse momento de não ter nada. Até porque se a gente não tivesse nada como seres humanos, a gente se sentiria desconfortável, porque a gente gosta de buscar algo para fazer. Então, não ter nada também é um incômodo. Tanto que, no mundo atual, qual é a nossa maior dificuldade? Descansar. Coloca aí, Elô não vai fazer nada pelas próximas 2 horas, a mão coçando para fazer um post, para gravar um stories. Fica sem fazer nada, não pode ler, não pode nada, só pode ficar aqui existindo. Dificílimo. É difícil a gente chegar nesse lugar de vou me permitir descansar ou tirar o cochilinho da tarde. Quem se sente bem, assim, vou tirar aquele cochilinho da tarde feliz, sem me preocupar com mais nada. É difícil, é Vem desafiador, porque muita cobrança, né, Clara? Muito cobrança. muita cobrança. Que nem hoje eu fui, né, levar as minhas alunas para comprar semijoia aqui em Limeira, daí eu matei o treino, né? Foi isso, bem o que você falou. E aí eu falei, eu preciso dormir um pouco, né? Que foi 2 horas, eu preciso descansar, porque eu tava, né, com a demanda do final de semana, do evento. Então, acho que isso que você falou é muito real, né? Porque a gente, de repente, tem a ideia do que a gente tem que fazer, e aí vão entrando, né, demandas que estão fora do que a gente planejou. E isso que a Clara trouxe, gente, é bem legal, porque assim, eu tenho feito de domingo olhar para a semana, que ela falou que é o dia que funciona para você. Só que, por exemplo, ontem eu estava em curso, então não tinha como eu olhar para minha demanda da semana ontem, porque eu estava, né, organizando. Agora é 21h17, eu preciso olhar a minha semana, porque senão a semana também vai, né, realmente, né, consumir. Então, acho que é Exatamente. muito pertinente o que você trouxe aí. E o quanto a gente faz coisa que, de repente, não está alinhado necessariamente a nosso propósito, o que a gente realmente está querendo fazer. Você comentou até de um livro, né? Eu vou ler esse livro, o que que eu vou Sim, fazer com isso? Né? Se você é uma produtora de conteúdo, você vai criar algum post, você vai falar, você vai fazer um vídeo. Para que que você vai fazer isso? Né? E exatamente. A quantas gente coisas a gente faz sem perguntar? Sim, eu trago muito esse lugar dentro da organização de que a organização ela é um processo de autoconhecimento, porque conforme a gente vai ali ajustando coisas na nossa rotina e se organizando, a gente também vai se conhecendo quais são os nossos melhores horários, que horas a gente é mais produtiva, que horas que a gente quer ali, precisa entender que o corpo está falando, você precisa descansar ou você vai ter um treco, que Uhum. isso é importante também. Por que que a gente tem burnout? Porque a gente não escuta o nosso corpo, porque ele dá sinais. Sim, Ele o dá tempo sinais de todo. que ele está cansado, de que ele está estressado, de que você precisa descansar. E a gente está lá, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. Ou porque é uma demanda externa, ou porque a gente tem uma autocobrança muito grande. E aí, isso até a gente avalia, né? Eu faço essa análise, que é a análise Big Five, que é uma análise comportamental, que traz um pouco esses fatores para a gente poder entender como que a gente funciona e quais são as estratégias para a gente driblar esses comportamentos? Eu, por exemplo, tenho ansiedade muito alta. Então, uma Uhum. pessoa com ansiedade muito alta, que tem medo de errar, por exemplo, que é o meu caso, eu tenho um perfeccionismo muito alto. Eu sou muito executora, eu tenho muitas ideias, mas eu já travei muitas vezes, porque apesar disso tudo, a minha ansiedade, o meu perfeccionismo me bloqueavam, que são Sim, os sabotadores, exatamente. Então, a gente entender como a gente funciona e estratégias que a gente pode utilizar de regulação emocional, de observar de fora a situação, às vezes, trazer esse lugar de autoconhecimento. Isso a gente consegue fazer também através da organização, porque quando a gente começa ali a coletar dados sobre a gente mesma, de qual foi o dia que eu faltei à academia? Eu faltei à academia por quê? Poxa, eu queria me alimentar melhor, por que eu não estou conseguindo? uhum. Será que é porque eu tô viajando demais? É porque eu tô cansada e na hora que eu vou fazer a comida de noite eu escolho a opção mais fácil? O que que acontece? E a partir dessa análise a gente vai construindo hábitos melhores.
e construindo uma rotina que faz mais sentido para a gente, porque a nossa rotina ela é para ser única para a gente. Quando Uhum. eu costumo brincar que eu não gosto muito de template de Notion, né? Template de Notion de rotina, template de Notion da agenda. Por quê? Aquela pessoa que desenvolveu aquilo, ela pensa de um jeito específico. E normalmente a pessoa que constrói uma ferramenta desse tipo, ela não fez uma pesquisa com as pessoas que acompanham ela para entender como as pessoas pensam. Ela fez uma coisa que funciona para ela e ela está vendendo aquela coisa que funciona para ela. Isso é ruim? Não necessariamente, porque existem outras pessoas no mundo que provavelmente pensam como ela e que vão se beneficiar. Mas quando a gente pega uma ferramenta dessa e a gente fala assim, cara, eu tentei isso aqui e não consegui, tentei essa outra coisa aqui e não consegui, tentei mais essa outra coisa aqui e não consegui. Você já tentou várias coisas, já viu vários cursos, já assistiu vários vídeos no YouTube em looping da rotina perfeita e você não consegue implementar, é porque existe algo um pouco mais profundo do que só a execução. Aquela coisa de vai lá e faz não funciona para todo mundo. Funciona Uhum. para algumas pessoas. Tem outras pessoas que não vai lá e faz, a pessoa trava. Sim. Então, isso é muito importante da gente saber. E quando a gente começa a desenhar a rotina, anotar o que a gente tem que fazer, tarefas, por exemplo, se a Elo tivesse dificuldade de gravar vídeo e ela começasse a travar, toda vez que ela tem que gravar um vídeo, ela trava. E aí Uhum. ela tá anotando ali na lista de tarefas dela que ela tem que gravar o vídeo, mas ela tá travando. Aí ela observou isso, porque ela tem ali um histórico de quantas vezes ela anotou que ia gravar o vídeo e não gravou. Ela pode começar a se questionar, cara, eu tô com dificuldade de gravar o vídeo. Como que eu me sinto quando eu penso que eu tenho que gravar o vídeo? Como que eu posso driblar isso? Qual é a menor ação possível para dar start nessa coisa que eu estou procrastinando? Qual é o valor que vai me mover para poder executar isso? Porque às vezes a gente está movido pelo medo. A gente não está Uhum. movido pela aquela coisa que pulsa na gente. Porque a gente tem o medo e a gente vai ter também o outro lado. Então, se, por exemplo, eu estou receosa de gravar o vídeo, mas eu identifico que eu estou com medo de gravar, porque eu tenho medo de expor as minhas ideias, por exemplo, eu consigo identificar isso, mas eu consigo linkar isso a um valor. Poxa, eu tenho medo de expressar as minhas ideias de um jeito X, mas ao mesmo tempo eu quero ser reconhecida no meu trabalho. Para que isso aconteça, eu vou precisar fazer essa outra ação. Então, qual é o menor passo que eu posso fazer para conseguir executar aquela ação e ser baseada pelo meu valor, pela vontade que eu tenho de crescer e não pelo medo que eu tenho de me expor, né? Sim. A gente vai precisar decidir. E isso é a conversa do anjinho e do diabinho dentro da gente, que a gente vai ficar aqui debatendo com a gente mesmo o que que a gente precisa fazer. E o que que eu costumo orientar nesses casos? Simplifica. Então, às vezes a gente quer criar uma coisa que, na verdade, ela não é difícil, mas a gente elabora muito na nossa cabeça. A gente fica, não, porque aí para eu gravar o vídeo, eu vou precisar de um microfone, de uma câmera profissional, de um cenário, não sei o quê. A gente coloca tanta pré-requisito que a gente não executa o simples. A Sim. gente sai desse Fica o lugar. dia inteiro, né? Eu já fiz vídeo com o Neto que eu fiquei assim, meio período fazendo vídeo, sabe? Tipo assim, não tá alinhado à minha rotina hoje? Não, entendeu? Ou eu vou fazer uma coisa Exatamente. prática, ou eu nem faço, porque não tem como, né, desenvolver assim. Exatamente. E aí precisa simplificar, e a gente precisa entender o quê? O contexto. O contexto e como você funciona. E aí, dentro dessas coisas, a gente vai elaborando, quais são as possibilidades? Como que eu gravo vídeos mais simples, mas que ao mesmo tempo gerem resultado? Porque não adianta também gravar e não ter o resultado que a gente está esperando, né? Então, Sim, a gente vai alinhando essas engrenagens para que as coisas funcionem. E aí a Rebeca comentou aqui, né? Falta o autoconhecimento. É preciso saber como a pessoa funciona para entender a rotina que funciona para tal pessoa. Exatamente. E sim, é isso que eu falo o tempo inteiro dentro da mentoria e de todo o meu conteúdo, que sim, a rotina ela é única. Assim como nós somos únicos, a rotina ela também precisa ser única e servir ao nosso propósito. Porque por mais que a gente faça atividades similares, por exemplo, eu posso gostar muito de estudar e a Elo gosta muito de estudar. Mas o motivo pelo qual a Elo estuda pode ser diferente do meu motivo. O que me motiva pode ser diferente da motivação dela.
E aí, quando a gente está construindo a rotina, a gente precisa entender o que motiva a gente. Sim. Por Por exemplo, isso o que que eu vou quando a gente tenta construir com copiar a isso, rotina do né? outro, a gente não consegue. Tipo, eu vou ler alguma coisa porque eu vou desenvolver algum workshop, né? Não, o que que eu vou fazer com isso, né? Exatamente. E aí eu queria abrir para vocês para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma Ótimo. questão, alguma coisa assim. Ah, é claro, eu tento colocar isso aqui na minha rotina, nunca consigo. Ou eu tenho esse hábito aqui que eu quero incluir, não sei como fazer. Sim, maravilhoso. Então, pessoal, esse é o espaço do Palco Livre onde a gente abre para as perguntas. Então, se de repente você tem uma pergunta, ou você pode escrever aqui no chat, ou você pode levantar a mãozinha, né, e vir aqui fazer alguma pergunta, porque eu sei que esse assunto dá bastante, assim, comentário, viu, Clara? Tanto que o nível Exatamente. de interesse do pessoal hoje está bem legal. E acredito que tudo que você trouxe aqui é muito pertinente, realmente a gente se conhecer, o que funciona pra gente, o que que a gente vai falar não dentro da nossa rotina, né? Porque daí você Exatamente. bolou o que você vai fazer, e de repente vão aparecer convites de amigos, vão aparecer demandas, A imprevisões. maior dificuldade não é dizer não para o que a gente não gosta, é dizer não para o que a gente quer. Nossa, É dizer isso não para a festa, é dizer não para o aniversário do amigo que chamou você em cima da hora. Porque dizer não porque a gente não quer é moleza, né? sim, Ah, vamos correr 20 quilômetros? Não, mas, né? Vamos ali no restaurante fazer um jantar maneiro com os meus amigos? Tô pronta, tô com roupa sim, de ir. sim, perfeito. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não estou conseguindo ver todo mundo. Deixa eu só abrir A Maria na colocou galeria. aqui no Chat. chat que agendas e calendários causam ansiedade. Uhum. Sabe que é causado pelo implante distrator do medo, o medo de não conseguir cumprir o planejado. Porém, trabalha com deadlines, daí a ansiedade sobe. Aí é que entra a parte de comportamento, porque aí não tem necessariamente a ver com a ferramenta em si. Tem mais a ver com a forma como você se sente e como que você pode começar a driblar essa ansiedade, de repente colocando cronogramas menores, pensando só na semana ou só no dia, e aos poucos, porque tem pessoas que não conseguem olhar, sabe aquelas perguntas de como você se vê daqui a 5 anos? Tem gente que não consegue responder. E eu acredito, particularmente, que a cada ano que passa, menos respostas dessa a gente consegue ter. Porque o mundo ele está mudando muito rápido. Antigamente a gente podia olhar lá e tinha aquele plano pré-determinado, né? Ah, eu vou estar casada, trabalhando, morando sozinha, com a minha família. Nananã. Hoje em dia, não. O mundo está muito dinâmico. Então a Uhum. gente Eu não não sei, consegue prever tudo. eu Sim. não sei como é que vai ser a semana que vem. É. Por exemplo, Aí você planeja o dia. tem Pode coisa falar. que foge do controle. Eu fui por 3 semanas para a Bahia porque eu precisava tomar conta da minha mãe um pouco. Eu voltei, o governo está fechado e eu não tenho como fazer nada. Eu tinha quase 1.000 e-mails, mas eu não tenho como fazer tudo. Então, a gente tem que aprender não só a driblar, mas a destruir, descriar o implante do medo nele. Sim. Aqui o Sim. Barras entra, ó. A Clara ainda não conhece, viu, Maria? A Clarinha. É, Toma. Então, Clara, você precisa conhecer e é começar a dizer, verdade. gente, tem uma ferramenta que vai ajudar. Sim. Com Porque certeza. essa conversa interna, né? Eu não vou dar conta. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer em que estágio profissional eu estou. Como a gente fala, né? Não tem nada a ver, quer dizer, mind me saying, não se preocupa comigo dizer que eu tenho 30 anos de pesquisa, mais de 150 trabalhos publicados e ainda tenho dificuldade de fazer um histórico, porque nunca é suficiente. Então, eu acho Sim, que tem o subconsciente, as partes do nosso emocional, sim. E é, construção social também. hum, ou então das entidades, né, Lu? Pode ser também. Daí entra o mundo espiritual também, pode ser, Pois né? é, Sim, É. nós somos multifatoriais, né? Seres Sim. humanos somos multifatoriais. Então, tem o nosso ambiente, o nosso contexto, o lugar que a gente nasceu, a nossa família. Tudo isso vai influenciar a forma que a gente se sente, a forma que a gente pensa, o que que a gente acredita sobre a gente, sobre os outros.
Então, Clara, o meu ponto de vista, e é só o meu ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, é que se eu pegar Sim, uma agenda, ou um calendário, um Excel, o que quer que seja, e tente colocar o que, que eu devo fazer e como, é, às vezes não funciona a meu favor. Eu acabo sim. deixando as coisas que são primordiais na minha vida de lado para cumprir uma coisa que eu não sei se daqui a 2 anos vai ser válido. Quando você trabalha com pesquisa, como eu faço, pode ser que o assunto que você trabalha caia de ser sexy em 2 anos e daqui a 30 anos, como aconteceu quando eu comecei, vira a estrela da estrela e acabou. Muda, né? Por isso que ela É, falou que do Mas isso planejamento a faz longo prazo. parte da impermanência, né? A gente não tem certeza de nada no e final foi o que das eu não contas. vi no teu plano. Do quê? Da parte de A impermanência? impermanência e a capacidade, a flexibilidade de adaptar. Isso aqui não está funcionando. Opa, como que eu posso recriar alguma coisa aqui? Sim, é dentro do. É porque aqui eu não consigo trazer todos os É, conceitos de todos os tópicos, é que né? era Mas mentoria, eu né? trabalho justamente com espaço para imprevisto. A agenda ela não pode ser toda blocada e grudada e pensada como se não fosse acontecer nada na nossa vida. Imprevistos acontecem. E aí tem dois tipos de imprevistos que eu costumo falar. O imprevisto previsto, que é aquele sempre acontece um imprevisto na minha rotina. Toda semana acontece. Se toda semana acontece, a gente já sabe que pelo menos um imprevisto acontece. Então, ele já tem que ter um espaço de resolver imprevistos na agenda, para a gente poder manejar as nossas atividades. E tem o segundo tipo de imprevisto, que é o que é realmente imprevisto, que é o que você comentou. Eu tive que ir lá cuidar da minha mãe. Talvez isso não estivesse ali na sua agenda, né? Apareceu, aconteceu. Eu cheguei, voltei e estava tudo fechado, tem 1.000 e-mails. Não tinha como você prever. A gente não consegue prever tudo nem planejar tudo, mas o que a gente sabe Sim. é que se a gente não planejar nada, também nada anda. Nada E aí, acontece. como você pode resolver essa questão com a sua agenda? É primeiro ter muito claro o que é um valor para você, o que é inegociável dentro do seu dia, da sua rotina. E a partir disso, você abre espaço para as outras coisas. Primeiro Você vai você, abrindo Marina. espaço para isso. Eu estava só provocando, porque eu estou numa situação agora de muito imprevisto, de eu não saber o que vai ser amanhã. Eu tenho uma mentorada que ela é exatamente assim. Ela não sabe qual é o dia de amanhã. E o que que a gente combina? No dia anterior, ela planeja só o dia seguinte. Pode ser Ela que não seja para planeja você. a semana. Ela só planeja o dia seguinte, porque é onde ela consegue prever. Ela É o não que No consegue momento, funciona. prever um mês. no Ela momento. consegue prever só o dia seguinte, o que que ela quer fazer no dia seguinte. Agora, para mim, tem que ser a semana, né, claro? Porque assim, se eu não Exatamente. visualizar a semana, eu não faço nada, entendeu, Maria? Porque eu tenho coisas no final de semana, tenho atendimentos, mas talvez se gera ansiedade, seja interessante, que nem a Clara falou, você olhar, o que que eu tenho que fazer amanhã, né? E Mas Mas aí, também de pouquinho em pouquinho a gente vai andando. sim, sim. o que é interessante, porque eu sei que a audiência aqui também, eu sou muito fresquinha nisso, eu sou uma bebê. É o escolher, né? Eu escolho ir para Portugal e fazer o fundamento com você. Eu não sei se eu vou ser capaz de cumprir aquilo. E me gera É, assim, pô, será que eu estou realmente escolhendo? Mas e se não abrir até um certo ponto que eu possa fazer o planejamento e etc. sim, Entendeu? E aí me deixa um pouco, ansiosa. não, desapontada. Não, Ah, esse ponto da frustração também é bem presente, exato. né, Clara? Nessa Sim. questão da agenda, né? O quanto, sei lá, eu de repente pensei na minha rotina na semana ou no dia e eu daí não cumpri nada. Tem alguma coisa que a gente pode, tipo, refazer? Não sei, né? A gente sempre pode repensar a agenda, mas o que a gente precisa fazer em relação ao que aconteceu é aceitar. Tá. Não Perfeito. tem opção além de aceitar. Quando eu recebi a notícia, por exemplo, do meu tumor, eu tive que aceitar. Aceitar que eu ia fazer uma cirurgia, aceitar que eu ia ter que parar, porque ia adiantar eu brigar contra isso? Não. Não, Aí eu ia ter duas frustrações, a de ficar chateada porque eu ia ter que fazer, né, e ficar brigando com a situação ali. Então tem coisas que acontecem que a gente precisa simplesmente aceitar. É muito mais simples do que a gente entendi. Aceita elabora que, aqui. aceita que dói menos. Exatamente, Né? a gente aceita e pensa, o que que eu posso fazer com isso? Porque o que que muda em relação a gente receber uma notícia
e, sei lá, a Elô receber a mesma notícia. É a forma como eu vou lidar e a forma como a Elô vai lidar. Sim. Só Qual- isso. a pessoa pode receber, né, bem, e a outra pode fazer, né, a tempestade em um copo Exatamente. Uhum. d'água, né, gerar mais Exatamente. Aí ansiedade. talvez eu tenha mais facilidade de olhar a minha agenda e falar, tá, agora aconteceu isso, como eu vou me reorganizar? E eu consigo olhar de fora a situação, me colocar como observadora e reorganizar, e a outra pessoa vai estar tão dentro da situação que ela não vai encontrar saída, que ela fica Sim, ali. sim. E agora, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que Daí resolve? ela Um monte de para toda a rotina, imprevisto. né? Daí ela não tem mais, porque ela só está Não tem focando. nada. E tudo que você dá significância, relevância. O que que acontece, Exato. Maria? Cresce, Maria. Expande. Então, Vamos tem que destruir. Ai, Lô. destruir, criar isso daí, pelo amor de Deus. A Ó, Simone perguntou aqui no chat, né? Como fazer o que não se gosta? Muito simples. Nós somos adultos e adulto faz o que não gosta. O E que é não isso. Também não tem muito. O que a gente pode fazer em relação ao que a gente não gosta é tentar tornar o que a gente não gosta um pouco mais agradável. Mas se a gente é, não gosta, é tipo, tem gente que não gosta de ir na academia, mas vai mesmo assim. Porque o valor ligado àquilo faz com que ela caminhe. Qual é o valor? Eu quero ser uma velhinha que anda sozinha, que não precisa de acompanhante, que, enfim, é sim, saudável. E esse valor faz com que ela vá na academia, que ela não gosta. Mas sim, assim, você pode passar a vida inteira não gostando de ir. E vai fazer mesmo assim porque é importante. A gente não trabalha às vezes sem querer trabalhar. Não faz um muito. monte de coisa que a gente não quer fazer. Só que qual é a diferença? A gente tem mais facilidade de fazer o que a gente não gosta quando a demanda é do outro do que quando a demanda é nossa, Sim, né? com certeza, claro. Vamos ver aqui outra. Aí, aí aqui a Márcia comentou, né, não consegue usar a agenda, compra uma, ela sempre vira caderno de processos e larga de lado. Muito comum, aí entra naquela questão de adquirir o hábito de ter agenda. Deixar a agenda ali do lado, sempre aberta, sempre olhando para ela para poder de fato ter ser Uma útil. agenda de papel mesmo, Clara? Ou você acha que Aí no depende da Google? pessoa. Eu sou uma pessoa que gosta de agenda de papel, porém também tenho o Google Agenda porque eu preciso compartilhar minha agenda com algumas pessoas. Uhum, Então eu tenho os dois, mas eu carrego comigo e ando comigo debaixo do meu braço minha agenda de papel. tá. É Então, nela que eu anoto tudo. o que funciona, né? O que O que funciona. funciona para você. A Tá. gente não precisa buscar coisas, aplicativos mirabolantes e coisas complexas, porque Sabe o às que que eu vezes a notei nossa interessante? vida Ela não tem congelou. nem essa complexidade toda para usar aquela ferramenta. Aí a Sim. gente está usando uma coisa muito complexa para uma coisa que é Cinco, cinco, simples. cinco, cinco. Congelou. Cinco, cinco, cinco. Não, voltou, Maria. O que que você ia perguntar, Ah, querida? sabe o que que eu acho interessante? Que eu percebi que eu sempre tive uma listinha, e não era nem to-do list, era uma listinha. Essas são as coisas que eu quero cumprir hoje, mas eu não chamo agenda. E eu acho que é simplesmente para não ter aquela reação que eu falei no começo, de eu tenho que cumprir porque é agenda, o calendário me assusta, porque medo de não cumprir o perfeccionismo, por isso que eu falei do sabotador. Sim, Então, eu acho que é uma coisa que eu aprendi, que eu faço uma listinha e digo a prioridade é essa, mas eu não vou ficar chateada se isso aqui não for desse jeito. É fazer paz comigo. Vale? sim, Sim, a forma que olha, exatamente. né? Exatamente. E aí, o nome que você dá, como você pode perceber na sua fala, né? Quando eu coloco o nome agenda, tem um significado. Quando eu ponho a minha listinha, tem outro significado. E aí, como que você pode trazer mais no seu dia a dia esse viés da listinha, ao invés da agenda, para conseguir elaborar as suas atividades? E me chamou atenção para o autoconhecimento que você chamou atenção. Se você sabe que você tem sensibilidade para alguns jargões, usa outro. Sim, Substituir, né? É E substitui, exatamente. tudo a mente, o que é leve para nós, né? Com certeza. A Aline colocou aqui, ó, hoje me aconteceu algo que fugiu da minha rotina, tinha planejado uma atividade para os meus alunos, que ela é professora, né? Não consegui aplicar, pois tive uma reunião de última hora com a coordenadora.
e a nova acompanhante da minha aluna autista está no planejamento. Vou executar ainda essa semana. Que é o que falou, de repente no dia não conseguiu, né, Clara? Mas isso é um compromisso inegociável para a semana, né? Então ela pode Sim, adaptar outro dia também. sim. O que eu costumo recomendar dentro de um planejamento é ter uma atividade, uma só, uma coisa de foco na semana. Qual é a coisa mais importante da semana que eu costumo também trabalhar um conceito que é o mínimo viável, né? O que que eu, se tudo der errado na minha semana, qual é o mínimo que eu preciso fazer para eu sentir que valeu a pena? Sim, Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo. Porque não, às vezes a gente planeja que vai fazer uma atividade em 2 horas, demora 4, porque a gente subestima o tempo que as coisas demoram. com Às certeza. vezes a gente está indo para um lugar, pega um trânsito, chega atrasado. A gente não consegue prever todas as possibilidades e situações quando a gente está planejando. Mas quais são as coisas que, se acontecerem naquele dia, vão trazer sentimentos positivos para você? Que você vai terminar o dia falando: Nossa, hoje foi um dia caótico, mas eu estou me sentindo bem porque no final do dia eu tomei meu banho quentinho, fiz aqui a minha janta com calma e estou lendo meu livro de noite. Porque o resto eu vou resolver amanhã. Sim, Então, isso é uma coisa interessante também de ir trazendo para o dia a dia, né? sim. Que faz eu me sentir bem comigo mesma, apesar de eu não ter conseguido concluir a minha lista, o que dessa lista aqui, se eu concluir, eu vou me sentir bem de ter Tá. feito? Sobre as crianças, quem tem filhos, né? Veio uma pergunta aqui, né? Quando é criança, eu faço uma agenda para criança ou eu tento me organizar, porque a criança tem várias atividades, de repente, tem natação, inglês, balé, isso aqui. E aí o pai, né, dentro da sua rotina, tem que adaptar a rotina da criança, horário de dormir, horário de comer. Tem alguma coisa também que possa trazer de clareza para isso, Sim, Clara? sim. O ideal, quando a gente está falando de filhos e família no geral, é que cada um tenha a sua agenda, mas que todos tenham acesso à agenda de todo mundo. Ah, tá. Então, eu tenho acesso à agenda do meu filho. Logo, eu sei os compromissos dele, para poder entender que eu não posso marcar uma reunião no horário que eu tenho que levar meu filho na escolinha de futebol. Eu tenho Sim, que deixar esse horário livre. Então, você vai sobrepondo as agendas. Se você tem um Google Agenda, por exemplo, que aí é uma forma de você ter isso de um jeito bem visual, você consegue colocar a agenda do seu filho de uma cor, a sua agenda de outra. E aí você vai selecionando, deixa as duas abertas, o que é da criança fica de uma cor, o que é seu vai estar de outra. para que você também possa, né, que nem eu com o Se neto, né, que adaptar e ter o seu tempo para si mesmo. trabalhamos juntos, né? Então, assim, eu compartilhei a agenda com ele para ele ver, né, a minha Exatamente. rotina, os meus atendimentos, enfim, né? O que que dá. Ele vai precisar ter esse acesso à sua agenda, porque vocês trabalham juntos e se acontecer alguma coisa, ele sabe onde você está, ele sabe o Assim, que ele precisa fazer, por exemplo, se é uma gravação, se é alguma coisa do tipo, ele consegue também se planejar junto com você. Eu tenho uma viagem, peraí, eu tenho que organizar as coisas. Então, existe todo esse processo de sobrepor a agenda. tá, Principalmente quando perfeito. é família, assim, é legal. E é muito bom para criança. Criança precisa de previsibilidade, porque previsibilidade gera menos ansiedade para crianças, no geral. Faz uma agenda, um calendáriozinho de papel, cola na parede, com às vezes um bonequinho ou um post-it de cada horário. Isso traz uma previsibilidade para a rotina da criança, ela fica um pouco mais calma. Tá, muito Então é legal. interessante também de trazer esses recursos visuais, né? Criança gosta de recurso visual. Perfeito, Clara. Bom, isso é só um pouquinho, gente. Realmente, a mentoria da Clara tem muito mais profundidade, né? Isso é só um esboço de algumas dicas. Na mentoria, ela vai trabalhar com você dentro da sua rotina o que funciona para você. Porque daí muda a história, né, Clara? Aí Sim, realmente tem os Big Five, vai entender seu propósito, a sua história e o quanto a nossa rotina tem a ver com o nosso comportamento, com as nossas ideias, com as nossas crenças, né? Então, exatamente. Como eu falo, né? Nós somos multifatoriais, então o nosso ambiente vai influenciar a nossa rotina. Não adianta a gente querer mudar completamente se as pessoas que a gente convive têm uma rotina completamente diferente, porque a nossa tendência vai ser seguir a rotina de quem está com a gente.
Por isso aquela coisa das 5 pessoas que a gente mais convive, influenciarem, né, o nosso comportamento é real, porque é justamente isso. A gente fica dentro de ambientes e esses ambientes vão moldando a gente desde que a gente é criança. Então, por isso que quando a gente vai crescendo, a gente vem também carregado aqui de camadas de coisas que acontecem com a gente e de formas como a gente vai pensar. Da ansiedade que a gente vai ter em relação a determinadas coisas, que para uma pessoa é de um jeito, para o outro é do outro. Então, tudo isso é levado em consideração. E aí, dentro do processo da mentoria, né, quem vai passando dentro da mentoria, eu faço essa análise do Big Five, que é essa análise comportamental, que eu faço o mapeamento de como você funciona ali na sua origem, digamos assim, Sim, bem seu perfil, né, resumidamente, comportamental. exatamente. E aí eu consigo entender que, por exemplo, a Elo, ela tem uma abertura muito alta. O que que é isso? Ela é muito aberta a ideias, ela tem muitas ideias, mas ela não tem um poder de execução tão grande. Então, muitas vezes, dentro da estratégia dela de organização, ela precisa ter uma pessoa que vai auxiliar ela na parte de execução, É o que vai Neto. puxar ela, exatamente, para fazer essa execução. Sim, é muitas coisas, Porque muitas é a coisa demandas. que ela tem dificuldade. Então, como que a gente vai buscando estratégias para equilibrar a forma que a gente funciona e quais são as coisas que impulsionam a gente? Por isso que é um mergulho que às vezes ele é interno. Muito. Primeiro a gente vai para dentro, para depois entender o que a gente tem que fazer fora. Porque é para tudo, né? Na verdade, assim, ele envolve tudo. É, negócio, corpo, né? O comportamento, né? Se você está, de repente, cuidando do seu corpo e o quanto essa rotina tá ligada ao seu comportamento, à sua ideia, à sua Sim, crença. Então, é totalmente, né? exato. E É, entender também o contexto de cada um, porque às vezes a gente se cobra demais de ter uma rotina específica X, sendo que o nosso contexto ainda não permite que essa rotina ideal aconteça exatamente do jeito que a gente quer. E aí a gente tem a parte de aceitar. Vamos aceitar o contexto, entender o que está acontecendo e trazer aqui as tarefas, as coisas que eu quero fazer aos pouquinhos, do que, por exemplo, me sobrecarregar de coisas, não, porque eu tenho que fazer aquele famoso dar conta de tudo. A gente às vezes não tem que dar conta de tudo, às vezes a gente tem que deixar um pratinho cair e uhum. ficar bem que vai deixar o pratinho cair, porque decisões, né? A gente tem que fazer ali as nossas escolhas de acordo com o que faz sentido para a vida que a gente quer. Sim, perfeito, Clara. E, Clara, como que a gente encontra você, né? O seu Instagram, se está aberta uma nova mentoria, que eu sei que você faz por ciclos, né? Então, não sei se está aberto, E se não está, se você puder explicar para o pessoal. a mentoria ela fica aberta direto, então assim não por mais que eu tenha aberto uma turma no início de setembro, as aulas elas não são os encontros, na verdade, eles não são sequenciais, né? Um depende do outro. Você pode entrar em qualquer momento da mentoria e as aulas estão sempre gravadas, então pode reassistir. Mas para além disso, eu tenho a consultoria individual, que é para quando você quer resolver uma questão mais pontual, né? Então chegam pessoas para mim que querem resolver uma questão específica de organização do trabalho. Aí a gente resolve só esse ponto. E quem vai para o grupo normalmente são as pessoas que têm projetos de médio e longo prazo, que precisa de mais tempo para desenvolver, para organizar, para elaborar, e aí acaba precisando de mais acompanhamento. Sim, é um trabalho Mas, de autoconhecimento que a Clara faz, gente. É muito exatamente. diferente, muito interessante, né? Porque realmente você vai ter que descobrir o que funciona para você, o que não funciona, seus E a valores, o gente seu vai propósito. testando juntos, né? Eu Sim, sempre vou propondo coisas, isso. testes, e vai trazendo ali, cada um vai trazendo sua perspectiva, o que está funcionando, o que não está funcionando, e eu dou esse acompanhamento bem de pertinho, digamos assim, Sim, para poder evoluir mesmo. Porque para mim o que importa, no final das contas, é que a pessoa saia do processo ou tendo dado o primeiro passo em relação ao objetivo que ela queria conquistar. Então, eu tenho mentoradas que estavam com dificuldade de tirar um projeto do papel, sim, vieram até mim, qual é o primeiro passo? Porque às vezes a gente não coloca o projeto no mundo porque a gente não sabe por onde começar. sim. Um livro, por exemplo, né, Clara, que é É, bem comum. Ai, como, né? Como que eu escrevo um livro? como que eu começo a executar esse projeto? Aí a gente organiza esse projeto e depois a pessoa anda sozinha, porque ela já entendeu o que ela precisa fazer, já entendeu o processo dela, ela vai caminhando sozinha.
Tem outras pessoas que vão querer um acompanhamento um pouco maior, porque o projeto é mais de longo prazo, precisa de Sim, mais entendimento do comportamento, de que funciona. Então é muito teste, que eu costumo sim, falar até nos encontros, né, que a gente tem que é. ser é, cientista e observador de si mesmo. Colocar a gente ali experimentando, testando, explorando possibilidades e o mundo, né? Porque ele está aí para a gente também. Perfeito. Se a gente não criar essa rotina, ela engole. Realmente a gente não coloca nada em prática. Então, Sim, é é muito trazer para a viável. consciência o que a gente quer executar, para Sim. não deixar tudo no piloto automático, porque no piloto automático a gente Sim, sempre tá. Mas o que que a gente vai escolher não deixar no piloto automático? sim. Vamos sair disso e criar diferente. Então, pessoal, é isso. Sigam a Clara, tá? Como eu, Clara, é isso? É Clara X. Clara X. Isso. É, eu vou colocar o Instagram dela para vocês acompanhar o trabalho da Clara. E realmente tem me ajudado bastante. Tudo que funciona para mim, Clara, eu compartilho com o meu pessoal, com a minha comunidade, né? O que eu acho pertinente, o que tem me ajudado. E esses dias eu compartilhei no grupo um pouquinho do que eu tinha aprendido com você. E o pessoal falou: Ah, Flor, traz esse assunto. Eu falei, mas tem que trazer a pessoa que é especialista nisso, né? Que não sou eu, que eu tô aprendendo. Então a Clara veio para realmente, né? Pura generosidade, compartilhar um pouquinho do conhecimento dela, mas se você de repente quer mais profundidade, realmente tem que ser uma mentoria individual ou em grupo que a Clara trabalha. Então é isso, dona Clara. Muitíssimo obrigada, né, pela Eu que sua agradeço o participação. convite e a presença, né, de todos que estão aqui. Sim. E vai ficar gravado aqui no YouTube, então se de repente você entrou depois, você pode assistir, que a Clara traz muitas ferramentas e vale muito a pena conhecer o trabalho da Clarinha. Né? Muito obrigada, Clara. Deixa eu só tentar parar aqui a gravação. Muito obrigada.